Capítulo 31 Pílulas de refinamento. No entanto, o que outros podem considerar uma loucura, para Shunlong parecia completamente lógico depois de ter entendido cada aspecto desses ingredientes medicinais que ele estava manipulando. Shunlong adicionou primeiro a grama azul descascada, e percebeu que ela instantaneamente começou a murchar. Antes que toda a essência saísse da grama, Shunlong jogou uma folha da flor de 5 folhas. O resultado chocante foi que depois de jogar a folha, a grama azul descascada, teve uma reação quando a grama meio murcha se enrolou em volta da folha enquanto ela estava sendo refinada. Shunlong sorriu com orgulho ao dizer: eu sabia que esta era a maneira correta de refinar a grama azul despojada. Ao adicionar uma folha da flor de 5 folhas, a essência medicinal da grama azul listrada, que teria se perdido no ar agora está toda concentrada ao redor da folha. O refinamento é mais rápido e a eficácia da pílula, quebra a barreira do QI, será maior no final. Mas eu tenho que jogar o resto da flor dentro logo ou sua qualidade cairá rapidamente depois que ela perder uma de suas folhas. Quando ele terminou de falar, o tempo de 5 respirações já havia passado e Shunlong jogou o resto do flor de 5 folhas dentro do caldeirão. Quando um ingrediente medicinal era purificado, um som crepitante podia ser ouvido enquanto seu corpo murchava e deixava para trás sua essência medicinal em forma líquida. A flor de 5 folhas estava sendo rapidamente refinada e Shunlong usou sua energia espiritual para diminuir a temperatura da chama. A raiz de crescimento horrível tem que ser refinada mais lentamente do que os 2 ingredientes anteriores ou sua essência evaporária, restando apenas uma pequena quantidade no caldeirão no final. No entanto, mesmo que Shunlong já tivesse baixado a chama, temperatura, quando ele jogou a raiz de crescimento horrível, mais da metade da essência da raiz foi perdida instantaneamente e sua primeira tentativa de refinar a pílula, quebra a barreira do QI, foi um fracasso. Shunlong sentou-se com as pernas cruzadas enquanto ponderava um pouco. Embora a receita fosse perfeita, eu deveria ter ajustado ainda mais a temperatura da chama. Se eu tivesse baixado pouco antes da flor de 5 folhas terminar seu processo de refinamento, então eu não teria falhado assim. Mesmo que Shunlong tivesse conhecimento absoluto sobre os materiais que ele estava usando atualmente, a alquimia estava no fim, um processo de tentativa e erro. Mesmo que seu conhecimento teórico fosse perfeito, você ainda teria que se adaptar a quaisquer mudanças repentinas durante o refinamento das pílulas. Embora Shunlong tenha falhado, ele não estava nem um pouco desmotivado. Em vez de, ele estava ansioso para descobrir se seu palpite estava correto desta vez. Ele descansou por 1 hora para recuperar a energia espiritual que havia gasto, antes de reiniciar o processo de refinamento desde o início. Desta vez, Shunlong seguiu os mesmos passos da primeira vez, mas baixou a temperatura das chamas antes que a flor de 5 folhas se transformasse completamente em essência. Demorou 20 respirações para que a raiz de crescimento horrível fosse refinada depois que ele a jogou dentro. Agora havia 3 cores diferentes se movendo dentro do caldeirão. Azul da grama azul despojada, verde claro da flor de 5 folhas, e um marrom escuro da raiz de crescimento horrível, cada um deles guiado pela força espiritual de Shunlong para girar dentro do caldeirão em um movimento circular. Tudo o que preciso fazer agora é extrair o suco da fruta do mel, antes de colocá-lo dentro do caldeirão. Acho que é por isso que outros alquimistas precisam de ajudantes. É realmente uma situação complicada, já que você não pode remover o suco antes de iniciar o processo de refinamento ou a fruta murchará e morrerá antes mesmo de passar alguns tempos de respiração. Shunlong estava passando por um momento muito difícil agora. Se ele parasse o refinamento para extrair o suco da fruta do mel, o resto da essência dentro do caldeirão se tornaria inútil sem o apoio de suas chamas de QI e o apoio de seu poder espiritual, eventualmente se dissipando no ar. Se ele não fizesse isso, todo o processo de refinamento ainda seria desperdiçado, eventualmente, sem o apoio necessário da
fruta do mel, para completar a pílula. Posso talvez. Shenlong tinha uma ideia maluca em mente. E ainda assim, embora parecesse loucura, uma vez gravado em sua mente, ele não conseguia se livrar desse sentimento. Parecia que algo dentro dele o estava empurrando para tentar essa ideia. Shenlong respirou fundo, seus olhos brilhando intensamente. Ele circulou o QI dentro dele enquanto ativava a ampulheta do monarca. Então ele gritou dentro de sua mente: domínio do monarca. A figura indistinta de uma ampulheta expandiu-se de seu corpo e cobriu toda a sala enquanto o tempo parava. Fim do capítulo. Capítulo 32 Pílulas para quebrar a barreira do QI. A figura indistinta de uma ampulheta expandiu-se de dentro de seu corpo e cobriu toda a sala enquanto o tempo passava. Louco. Shenlong não pôde deixar de exclamar depois que o tempo parou na sala inteira. Realmente funcionou. Eu posso manipular o tempo forçando tudo a parar, antes de terminar o processo de refinamento sozinho. Embora Shenlong estivesse interiormente pensando o quanto sua técnica, ampulheta do monarca, realmente é uma trapaça, ele não perdeu tempo sonhando acordado enquanto rapidamente mudou-se para extrair o suco da fruta do mel. No momento, ele só poderia manter o domínio do monarca ativo por 6 respirações. Depois disso, seu QI seria sugado pelo enorme consumo da técnica. Uma cor amarela se adicionou à mistura de azul, verde claro e marrom escuro. Guiado pelo poder espiritual de Shenlong, o líquido amarelo moveu-se dentro do caldeirão, antes de seguir as outras 3 cores que já giravam em torno uma da outra em movimentos circulares. Shenlong interrompeu a ativação do domínio do monarca, quando a figura invisível de uma ampulheta retornou ao seu corpo. E ainda assim, embora menos de 3 respirações tenham passado entre a ativação e a desativação da técnica, Shenlong ainda sentia que seu QI estava severamente drenado. Apenas ativar o domínio do monarca requer muito do meu QI. Preciso entrar no 7º posto de condensação de QI em breve. Definitivamente terei mais QI então e sustentar o domínio do monarca será mais fácil. As 4 correntes de líquido dentro do caldeirão foram guiadas pelo poder espiritual de Shenlong enquanto tentavam se fundir umas com as outras. Shenlong sabia que havia alcançado a fase mais crucial em seu processo de refinamento. A tampa do caldeirão estava agora fechada enquanto zumbia incessantemente, enquanto a mente de Shenlong estava totalmente focada em fundir os 4 líquidos em um. Uma explosão de fragrância veio de dentro do caldeirão enquanto o cheiro de ervas medicinais de repente encheu a sala. Shenlong levantou-se e abriu a tampa do caldeirão enquanto olhava para dentro. 2 pequenas pílulas de cor ciano podiam ser vistas dentro, pois emitiam um aroma adocicado. Shenlong rapidamente reuniu os 2 e os colocou dentro da garrafa que o gordo havia enviado junto com os 3 conjuntos de ingredientes medicinais. Os alquimistas armazenavam suas pílulas e ervas em frascos herméticos, caso contrário as pílulas perderiam sua eficácia ao entrar em contato com o ar por um período prolongado de tempo. Depois de descansar por 1 hora para recuperar seu QI e energia espiritual, Shenlong decidiu refinar o último lote de ingredientes que lhe restava. Agora que ele já havia conseguido uma vez, preparar as pílulas foi ainda mais fácil na segunda vez. O processo de refinamento foi ainda mais rápido do que antes e desta vez havia mais uma pílula dentro do caldeirão quando ele abriu a tampa. Shenlong agora olhou para as 5 pílulas, quebradoras de QI, dentro de seu frasco e ficou muito feliz ao pensar no preço que elas poderiam alcançar. As pílulas normais de quebra de barreira de QI têm 50% de chance de permitir que alguém no pico do rank 6 entre no rank 7 inicial na condensação de QI. Minhas pílulas, no entanto, têm 70% de chance de permitir que as pessoas que as consomem alcancem diretamente o estágio intermediário do rank 7. Shenlong pensou em voz alta enquanto olhava para as 5 pílulas de cor ciano em sua mão. Quanto a alcançar os estágios iniciais do rank 7?
Shunlong tinha absoluta confiança de que qualquer pessoa que consumisse suas pílulas experimentaria um avanço em menos de 15 dias. Isso era absolutamente inédito em toda a seita das nuvens flutuantes. Era preciso saber que o Rank 7 era uma linha divisória e um cultivador com talento medíocre precisaria cultivar por mais de um ano para alcançar os estágios iniciais do Rank 7 a partir do pico do Rank 6 se não usasse nenhuma pílula. Mas as pílulas de Shunlong poderiam ajudar alguém, independentemente de seu talento, a alcançar diretamente o 7º posto em condensação de QI em menos de meio mês. O próprio Shunlong entendeu que suas pílulas custariam facilmente 100 pontos de seita cada. O problema era como vender essas pílulas. Ele não podia dizer às pessoas que ele mesmo havia refinado isso. A eficácia de suas pílulas para quebrar a barreira do QI e das que estavam no mercado estavam em um nível completamente diferente. Shunlong então pensou: primeiro tentarei entrar no 7º posto na condensação de QI. Então considerarei a questão de vender as pílulas que quebram a barreira do QI. O pavilhão do tesouro deve ser minha melhor opção, mas pensarei nisso novamente depois de completar minha descoberta. Shunlong organizou seus pensamentos antes de entrar em reclusão para alcançar o 7º posto de condensação de QI. Fim do capítulo. Capítulo 33 Avanço para a classificação 7. Shunlong já havia recebido comida e água suficientes do estalajadeiro desta vez, antes de entrar em reclusão para alcançar o 7º posto em condensação de QI. O gargalo que outros cultivadores encontrariam no pico do Rank 6 não era um gargalo para Shunlong, por isso ele não precisava da pílula, quebra a barreira do QI, para si mesmo. Ele sentou-se de pernas cruzadas ao entrar no espaço da pedra de formato triangular. Havia 55 bolas de QI acima de sua cabeça, 7 das quais brilhavam mais intensamente que as outras. Shunlong respirou fundo e disse: é hora de começar. Ele então começou a purificar o resto das bolas de QI, seu objetivo era deixá-las todas no mesmo nível que as outras 7 acima dele. Dias se passaram enquanto Shunlong estava em reclusão, e logo, já era o 21º dia desde que ele chegou na Cidade das Nuvens Flutuantes. Shunlong já havia alcançado o estágio inicial do Rank 7, mas ainda não havia saído de sua reclusão. Depois de mais uma semana, Shunlong finalmente parou de cultivar e levantou-se de sua posição de pernas cruzadas. Seu corpo, que originalmente deveria estar dolorido depois de ficar sentado de pernas cruzadas por quase um mês, estava cheio de energia, já que Shunlong já havia atingido o pico do Rank 7 na circulação de QI. Dentro da ampulheta do monarca, havia agora 63 bolas de luz de QI, todas no mesmo nível de poder. Quando Shunlong se levantou e se espreguiçou, ele começou a pensar em como vender suas 5 pílulas para quebrar a barreira do QI. De repente, ele deu um tapa na coxa e exclamou: droga, por que não pensei nisso antes? Ele abriu o baú que havia carregado desde a Cidade da Floresta Azul, e procurou entre as roupas que havia trazido com ele e encontrou um manto preto que o cobria perfeitamente. Shunlong tentou usar o manto preto e, depois de se certificar de que seu rosto e corpo estavam completamente cobertos, ele o removeu enquanto o enfiava dentro de uma pequena bolsa que pendurava no ombro esquerdo. Shunlong então encheu a garrafa com as pílulas, quebra a barreira de QI, dentro de suas vestes e saiu do pátio. O estalajadeiro olhou para Shunlong, que estava saindo de seu pátio, e se aproximou dele dizendo: visitante, você usou quase todo o mês pelo qual pagou. Faltam mais 3 dias. Lembre-se de que o pátio em que você está hospedado custa 4 pontos SECT por mês, portanto, certifique-se de renovar o pagamento se desejar prolongar sua estadia por mais um mês. O estalajadeiro de meia-idade disse um tanto amigavelmente, mas seus olhos traíram o desprezo que sentia. Ele tinha visto muitos novos discípulos como Shunlong, que acabara de chegar do mundo mortal, e em vez de procurar maneiras de reunir pontos da seita, eles apenas olharam para os benefícios de curto prazo do cultivo na aura mais rica do mundo, mundo do cultivo.
Somente quando os pontos da seita dessas pessoas caíssem para zero eles entenderiam seus erros, mas já seria tarde demais. Shunlong ouviu o estalajadeiro, mas não prestou muita atenção nele. Sua mente estava totalmente ocupada com a questão das pílulas para quebrar a barreira do QI. Embora o plano de Shunlong fosse bom em teoria, ele não sabia se realmente funcionaria. Depois de pedir informações, ele caminhou meia hora antes de chegar ao pavilhão do tesouro. A estrutura do pavilhão era enorme, tão grande quanto o pavilhão de fragrâncias místicas. O pavilhão do tesouro poderia ser considerado ligeiramente inferior ao pavilhão das fragrâncias místicas, em termos de luxo, mas estava definitivamente acima dele em termos de grandeza. Sua aparência externa não era inferior à do pavilhão de fragrâncias mistificadoras, na verdade. A maior diferença entre o pavilhão de fragrâncias mistificadoras e o pavilhão do tesouro era que, embora apenas discípulos podres de ricos como Luen e o gordo Fu tendessem a visitar o primeiro, todos, fossem ricos ou pobres, sempre precisariam visitar o segundo. Isso porque o pavilhão de fragrâncias mistificadoras era um centro de entretenimento, enquanto o pavilhão do tesouro era um lugar para os discípulos comprarem o que precisavam. Shunlong não entrou diretamente no pavilhão do tesouro. Em vez disso, ele fez um desvio e encontrou um beco isolado a algumas dezenas de metros de distância. Depois de se certificar de que ninguém estava olhando para ele, Shunlong colocou o manto preto em seu corpo enquanto se dirigia ao pavilhão do tesouro. As ruas estavam movimentadas e, como resultado, muitas pessoas não prestaram atenção às suas vestes pretas. Afinal, não era incomum as pessoas se disfarçarem dentro da cidade flutuante das nuvens. Fim do capítulo. Capítulo 34 Pavilhão do Tesouro. Shunlong caminhou direto para a entrada do pavilhão do tesouro. Assim que entrou no pavilhão, percebeu uma mudança drástica na atmosfera ao seu redor. O ar dentro do pavilhão parecia ser mais rico em QI comparado ao ar nas ruas. Além disso, os sons altos dos pedestres nas ruas foram instantaneamente isolados assim que ele entrou no pavilhão do tesouro. Era óbvio que o pavilhão era protegido por muitas formações, algumas das quais até purificavam o QI do ar até certo ponto, enquanto outras isolavam o ruído externo. Shunlong notou balcões por toda parte, onde os discípulos que trabalhavam para o pavilhão estavam estacionados para vender os produtos expostos. Como não estava com pressa, Shunlong percorreu o primeiro andar do pavilhão do tesouro. Enquanto caminhava pela sala, Shunlong percebeu que o pavilhão do tesouro tinha tudo o que uma pessoa precisa. Armas de todos os tipos, bem como armaduras, estavam à venda nesta sala. Espadas, sabres, lanças, chicotes, martelos, facas, arcos e flechas, e muitos mais estavam à venda, todos forjados por mestres de formação de grau 3 de bronze. Pílulas de alquimistas de grau bronze de nível 3 também poderiam ser compradas neste andar. Até mesmo tesouros raros que só podiam ser ativados uma vez, mas poderiam matar alguém acima do seu nível, estavam à venda aqui, mas seus preços eram assustadores. Os preços desses tesouros começaram em 3.000 pontos de seita e subiram para 10.000. Shunlong ficou exultante por ter encontrado uma das ervas medicinais que precisava para refinar a pílula de destruição interna, de nível 2, necessária para alcançar o primeiro estágio do corpo eterno do monarca. Infelizmente, ele só tinha um ponto de seita com ele agora, então Shunlong decidiu parar de perder tempo e se apressar e encontrar alguém para vender suas pílulas de quebrar barreiras de QI. Shunlong olhou ao redor do primeiro andar, mas como não encontrou ninguém que comprasse pílulas aqui, decidiu subir para o segundo andar do pavilhão do tesouro. O segundo andar tinha muito menos gente em comparação com o primeiro andar, e quando ele entrou viu algumas meninas com vestes amarelas dando instruções às pessoas que chegavam ao andar. Uma das garotas de túnica amarela se aproximou de Shunlong, de túnica preta, enquanto ela perguntava educadamente: "Olá, Sênior, bem-vindo ao pavilhão do tesouro. Mei pode ajudá-lo?"
Apóstrofo apóstrofo. Aparentemente o nome dessa jovem era Mei e ela estava lá para dar instruções para aqueles que entravam no segundo andar. Shunlong tossiu uma vez tentando mudar sua voz para um tom muito mais pesado do que o normal quando disse: Sim, ouvi dizer que o pavilhão do tesouro compra e vende pílulas, correto? Apóstrofo apóstrofo. Mei olhou para Shunlong e respondeu sorrindo: Sim, Sênior, se você deseja comprar pílulas, há muitas pílulas de qualidade ainda melhor do que as do andar anterior aqui no segundo andar. No entanto, caso você queira vender pílulas, é provável que não consiga um bom negócio, pois nosso pavilhão do tesouro tem um estoque enorme de muitos tipos diferentes de pílulas. A menos, é claro, que o Sênior esteja planejando vender uma pílula de nível 4 ou algum outro tipo de pílula rara, nesse caso, as coisas seriam diferentes. Apóstrofo apóstrofo. Embora Mei explicasse tudo de forma clara e educada, ela não tinha grandes esperanças em Shunlong, como a maioria dos alquimistas que vinham vender suas pílulas aqui, geralmente acabavam saindo desanimados. O pavilhão do tesouro tinha seus próprios alquimistas para refinar pílulas e não precisava depender de alquimistas não afiliados como eles. Shunlong olhou para Mei enquanto respondia novamente com sua voz pesada. Na verdade, tenho algum tipo de pílula especial que desejo vender. Apóstrofo apóstrofo. Nesse caso, Sênior, por favor, siga-me. Apóstrofo apóstrofo. Mei disse como ela levou Shunlong para uma sala relativamente grande perto do final do segundo andar, onde os alquimistas poderiam avaliar suas pílulas. Então ela se curvou educadamente e disse: Sênior, por favor, espere até eu chamar um alquimista do nosso pavilhão do tesouro para avaliar suas pílulas. Apóstrofo apóstrofo. Shunlong assentiu e Mei saiu da sala por um tempo. A sala estava relativamente vazia, pois só tinha uma grande mesa no centro e 2 sofás em cada extremidade da mesa. Shunlong sentou-se em um sofá enquanto esperava o retorno de Mei. Menos de 10 minutos depois, ela seguiu atrás de um homem de túnica branca que tinha um distintivo branco com 2 estrelas e um pequeno caldeirão no peito. O homem parecia ter 30 e poucos anos e tinha um olhar plácido no rosto enquanto olhava para Shunlong, vestido de preto, e sentou-se em frente a ele sem pedir aprovação ou qualquer saudação de antemão. Mei rapidamente apresentou o homem a Shunlong enquanto dizia: Sênior, este é o Sênior Wong Bo, um alquimista de nível 2 e um avaliador do nosso pavilhão do tesouro. Apóstrofo apóstrofo. Shunlong acenou com a cabeça para as palavras de Mei, quando de repente ele ouviu Wong Bo falando: Por favor, diga-me quais pílulas você deseja vender para o nosso pavilhão. Espero que você não desperdice meu precioso tempo. O rosto de Shunlong sorriu por baixo de suas vestes pretas. Eu tenho algumas pílulas para quebrar a barreira de QI, dê uma olhada, ele disse enquanto pegava uma garrafa de dentro de suas vestes. Você me ligou até aqui para pedir algumas pílulas para quebrar a barreira do QI. Até mesmo nossos alquimistas de grau bronze de nível 1 podem criar esse tipo de pílula nojenta, exclamou o arrogante alquimista de grau bronze de nível 2, o Wong Bo, quando estava pronto para sair da sala. Shunlong não respondeu a ele, tudo o que ele fez foi abrir o frasco com suas pílulas de quebrar barreiras de QI, e a expressão de Wong Bo mudou instantaneamente. Fim do capítulo. Capítulo 35. Preço impressionante. Assim que Wong Bo sentiu o cheiro da fragrância emitida pelas pílulas de quebra de barreira de QI, que Shunlong havia trazido, sua expressão arrogante desapareceu instantaneamente quando seus olhos se concentraram e ele sentou-se no sofá em frente a Shunlong. Como alquimista, ele definitivamente entendeu que esta pílula não era apenas uma pílula para quebrar a barreira do QI. Enquanto isso, a expressão da jovem Mei ficou completamente pálida. Ela havia esquecido de perguntar que pílula esse veterano desejava vender para o pavilhão do tesouro, antes de levá-lo à sala de avaliação. Ela gaguejou enquanto dizia com uma voz fraca: Sr. Wong, por favor, me perdoe. Não verifiquei qual pílula esse idoso desejava vender antes de trazê-lo para o quarto.
Fique quieto. O Ongbo disse com uma voz séria enquanto nem sequer olhava para Mei, seus olhos completamente focados no frasco de comprimidos nas mãos de Shunlong. Shunlong fechou a garrafa, mas não a devolveu dentro de suas vestes, apenas ficou sentado no sofá enquanto observava o Ongbo que de repente se levantou. O Ongbo então se curvou e disse: Senhor, por favor, perdoe-me pelo meu desrespeito anterior. Eu irei pessoalmente ligar para o Senhorin, um alquimista de grau 3 do nosso pavilhão do tesouro, para avaliar essas pílulas. Por favor, espere aqui. A voz de Ongbo estava cheia de súplicas, enquanto ele continuava se curvando e se desculpando. Shunlong não disse nada, apenas acenou com a mão enquanto Ongbo exibia um sorriso de alívio antes de sair correndo para chamar aquele Senhorin na sala. Senhorin, que também estava vestido da mesma maneira que o Ongbo, exceto que o distintivo branco em seu peito tinha 3 estrelas em vez de 2, chegou ao quarto com o Ongbo a reboque e quando ele entrou, seus olhos se voltaram para Oli para Shunlong vestido de preto e o frasco de comprimidos em suas mãos. Senhorin, então disse a Shunlong: Este irmão, ouvi dizer que você deseja vender algumas pílulas especiais para quebrar a barreira do QI. Por favor, permita-me inspecioná-los por um tempo antes de poder dar uma avaliação adequada sobre seus efeitos. Na verdade, dê uma olhada e me diga o que você pensa, Shunlong respondeu enquanto colocava a garrafa de barreira de QI, quebrando pílulas na mesa à sua frente. Até agora, nem o Ongbo nem Senhorin conseguiram determinar o nível de cultivo de Shunlong, o que os fez ter algumas dúvidas em seus corações. Naturalmente, eles não sabiam que Shunlong estava treinando na ampulheta do monarca, e havia retraído completamente sua aura, e isso os levou a assumir que o nível de cultivo de Shunlong estava acima do deles. Senhorin, então, abriu o frasco e sua expressão estava tão atordoada quanto a de Ongbo quando ele inalou essa fragrância das pílulas, quebra a barreira do QI, anteriormente. Ele tirou um comprimido do frasco e inspecionou-o cuidadosamente por um tempo antes de colocá-lo de volta dentro. Então ele prudentemente devolveu o frasco de pílulas nas mãos de Shunlong antes de dizer: Este irmão, não, quero dizer, Senhor, se você deseja vender essas pílulas para o nosso pavilhão do tesouro, ficaríamos mais do que felizes em comprá-las, de você. Senhorin ponderou um pouco mais antes de cerrar os dentes e dizer: Existem 2 maneiras para os idosos venderem essas pílulas. A primeira, se você não tiver pressa, seria vendê-los em nosso leilão mensal que acontecerá daqui a 15 dias, aqui em nosso pavilhão do tesouro. Quando o Senhorin terminou de falar, ele pegou algo brilhante em seu anel espacial e disse: Este é o convite VIP para nosso leilão mensal. Se o idoso decidir participar, é claro que você assistirá ao leilão em um de nossos estandes VIP privados. Eu, Xing, espero que o Senhor participe do leilão, pois haverá muitas coisas boas para comprar. Shunlong aceitou o convite prateado brilhante e colocou-o em suas vestes enquanto Xing continuava. A segunda maneira seria ser para os idosos venderem os comprimidos diretamente para o nosso pavilhão. Embora o lucro não seja tão alto como se o Senhor os vendesse no leilão, nosso pavilhão do tesouro ainda os comprará por 500 pontos de seita para cada pílula. Shunlong quase engasgou quando ouviu o preço que Xing estava disposto a comprar as pílulas para quebrar a barreira do QI. Pílulas normais de quebra de barreira de QI eram vendidas apenas por cerca de 50 pontos de seita cada, mas Xing estava disposto a pagar 10 vezes o preço normal pelas pílulas de Shunlong. Shunlong ficou chocado, mas Xing interpretou seu silêncio como um sinal de descontentamento, então ele disse apressadamente: Senhor, não é que eu esteja intencionalmente lhe dando uma oferta baixa, é só que, embora essas pílulas sejam excepcionais e algo que eu nunca vi antes, elas ainda são pílulas de nível 1 no final, já que foram preparadas com ervas medicinais de nível 1, por isso só posso lhe oferecer isso. Oferta baixa? Shunlong pensou, como está isso é considerado uma oferta baixa?
Eu esperava que esse cara me oferecesse cerca de 100 pontos de seita para cada pílula, desta vez fiquei rico. Shunlong teve sorte de estar vestindo as vestes pretas, ou sua expressão encantada teria instantaneamente revelado tudo. Shunlong rapidamente se recompôs e, contrariando as expectativas de Inxing, ele disse: tudo bem, vou vendê-los diretamente para o seu pavilhão do tesouro, desta vez. Fim do capítulo. Capítulo 36. Reunindo ingredientes medicinais. Inxing estava extremamente animado. Esta era uma versão melhorada e nunca antes vista da pílula normal de quebra de barreira de QI, e como um alquimista de grau bronze de nível 3, ele poderia facilmente entender os efeitos de uma pílula de nível 1 depois de inspecioná-la por um tempo. Quem sabe, talvez se eu tiver sorte, este veterano pode até me dar a receita para esta pílula melhorada de quebra a barreira do QI, no final. Embora Inxing tivesse esses pensamentos em mente, ele não fez isso. Não tente abusar da sorte com medo de incorrer no descontentamento de Shunlong. No entanto, Inxing estava agora determinado a fazer tudo o que pudesse para deixar uma boa impressão em Shunlong. Já que Shunlong disse que desta vez os venderia diretamente ao pavilhão do tesouro, ele deve ter querido dizer que venderia mais pílulas no futuro, mas provavelmente as colocaria em leilão e não as venderia diretamente para o pavilhão como ele fez desta vez. Talvez este veterano possa gostar de mim e me aceitar como discípulo. Então vou aprender todos os tipos de receitas de pílulas preciosas como esta RR. Inxing já havia começado a sonhar acordado, e até sua baba começou a escorrer pelo canto da boca. Shunlong ficou um pouco enojado ao ver sua expressão, enquanto os rostos de Mei e Yongbo ficaram vermelhos de vergonha. Tosse asterisco. Shunlong tossiu uma vez para acordar Inxing antes de dizer: eu também preciso comprar algumas coisas do seu pavilhão do tesouro, desta vez. Inxing percebeu seu erro, pois esta era uma exibição muito vergonhosa para uma classificação. Alquimista grau 3 de bronze, então ele disse apressadamente: não se preocupe, Sênior, apenas me diga o que você precisa e eu irei pessoalmente trazer tudo. Só então uma ideia repentina veio à mente de Inxing, quando ele pegou algo de seu anel espacial antes de entregá-lo a Shunlong. Sênior, aceite este cartão VIP como um presente do nosso pavilhão do tesouro. Pode lhe dar um desconto de 40% em tudo o que você compra diretamente em nosso pavilhão do tesouro. Infelizmente, este cartão VIP não conta nos leilões do nosso pavilhão, mas ainda pode ser útil quando os idosos visitarem o nosso pavilhão. Shunlong ficou surpreso com as características deste cartão VIP. Tinha a mesma utilidade que os privilégios do Gordo Fu dentro do pavilhão do tesouro. Shunlong riu e aceitou o cartão VIP ao expressar seus agradecimentos a Inxing, antes de listar os ingredientes que precisava. Preciso de 40 conjuntos de fruta do mel, grama azul despojada, flor gigante de 5 folhas, e raiz de crescimento horrível. Eu também preciso de um ganoderma de raiz branca, um lótus de sangue, com pelo menos 50 anos de idade, uma fruta do espírito do fogo, uma erva do elemento água, bem como meia garrafa de veneno de piton de língua preta, de nível 3. Inxing ficou entusiasmado por ter conseguido deixar uma boa impressão depois de seu erro anterior, mas quando ouviu a segunda parte dos ingredientes que Shunlong havia listado, seu rosto empalideceu de repente. Ele disse em tom quase choroso: Sênior, embora nosso pavilhão do tesouro tenha alguns desses ingredientes, não tenho certeza se temos tudo o que você listou agora. Shunlong ficou um pouco desapontado quando ele pensou originalmente que ele poderia reunir tudo no pavilhão do tesouro, mas no final, ele ainda acenou com a mão e disse: eu entendo, apenas me diga o que está disponível. Eu já localizei o ganoderma de raiz branca no primeiro andar, mas se você não tiver o resto dessas ervas eu vou entender. Inxing pareceu aliviado que o Sênior fosse tão compreensivo e disse: Sênior, por favor dê-me um momento para verificar, voltarei em breve.
Apóstrofo apóstrofo. Shunlong acenou com a cabeça e Enxing saiu rapidamente da sala. Meia hora depois, Enxing retornou e, ao acenar com a mão, a mesa anteriormente vazia estava agora quase cheia de ervas medicinais. Sênior, aqui estão os 40 conjuntos de fruta do mel, grama azul despojada, flor gigante de 5 folhas, e a raiz de crescimento horrível. Seu custo total seria de 560 pontos de seita, mas considerando o desconto de 40% no cartão VIP do Sênior, o custo final é de apenas 336 pontos de seita. Apóstrofo apóstrofo. Então Enxing pegou mais algumas coisas de seu anel espacial enquanto introduzia cada ingrediente com grande zelo. Este é o Lótus de Sangue, que o idoso pediu e tem quase 100 anos. Seu preço com o cartão VIP do Sênior é de apenas 300 pontos de seita dos 500 originais, enquanto este é o Ganoderma de raiz branca, que o Sênior exige e seu preço final seria de 120 pontos de seita. Enxing então apontou para uma pequena garrafa cheia, com líquido preto na mesa e disse: Sênior, este é o veneno de uma Piton de língua preta, de nível 3, e seu preço é de apenas 900 pontos de seita. Eu também perguntei especificamente sobre a fruta do espírito do fogo, e a erva do elemento água, e embora elas não estejam disponíveis em nosso pavilhão do tesouro, no momento, eu realmente descobri onde os idosos podem adquiri-las. Os olhos de Shunlong iluminou-se quando soube que Enxing tinha informações sobre os 2 últimos ingredientes de que precisava. Se ele realmente conseguisse colocar as mãos na fruta do espírito do fogo, e na erva do elemento água, e refinar a pílula de nível 2, destruição interna, ele seria então capaz de alcançar o primeiro estágio do corpo eterno do monarca. Baseado apenas nas cenas que Shunlong testemunhou em sua mente, o poder do corpo eterno do monarca foi além de chocante. Onde posso encontrá-los? Shunlong perguntou. Embora seu tom fosse pesado, Enxing não deixou de notar a excitação inconfundível em sua voz e isso o deixou intrigado. Este veterano é definitivamente alguém que alcançou pelo menos o grau 1 de prata como alquimista, apenas com base no perfeição de suas pílulas, quebram barreiras de QI. Embora a fruta do espírito do fogo e a erva do elemento água sejam ervas medicinais relativamente raras de nível 2, elas não deveriam ser tão raras para um idoso assim ou exercer tanto fascínio para ele. Embora Enxing estivesse um tanto confuso, ele ainda respondeu à pergunta de Shunlong. Eles devem aparecer daqui a 15 dias, no nosso leilão do Pavilhão do Tesouro. Fim do capítulo. Capítulo 37 Partida de Arena. Shunlong já estava interessado em participar do leilão, mas agora que soube que os últimos 2 ingredientes que ele precisava provavelmente apareciam lá, comparecer ao leilão daqui a 15 dias tornou-se uma de suas principais prioridades. Sênior, depois de deduzir o custo dos 40 conjuntos de ervas de nível 1, o Ganoderma de raiz branca, o Lótus de sangue, e o veneno da Piton de língua negra, nosso pavilhão do tesouro, ainda deve ao Sênior 844 seita pontos para as pílulas, quebram a barreira do QI. Apóstrofo apóstrofo. Enxing disse, enquanto tirava seu jade de identificação da seita e transferia o valor restante para Shunlong. Shunlong então, de repente percebeu um problema, ele não tinha um anel espacial para carregar todas as coisas que comprou hoje. Ele respirou fundo enquanto engrossava o rosto e disse para Enxing: Eu também vou precisar de uma sacola grande. Enxing parecia não entender até que Shunlong apontou para um dedo em sua mão direita e disse: Recentemente sofri um acidente e meu anel espacial foi roubado. Até encontrar o culpado e recuperá-lo, obviamente terei que carregar tudo sozinho. É por isso que uso essas vestes pretas, para não ser reconhecido enquanto carrego minhas coisas comigo. Apóstrofo apóstrofo. Até mesmo Shunlong admirava a si mesmo e sua capacidade de dizer bobagens em plena luz do dia. Enxing mostrou um olhar de compreensão, como se tivesse acabado de perceber a situação do idoso e disse a Mei: Traga rapidamente uma sacola para o idoso.
Mei Yi saiu correndo e logo voltou com uma grande sacola preta que Shunlong encheu, com os ingredientes na mesa. Os olhos de Inxing e Wong Bo se contraíram, observando aqueles ingredientes que valiam mais de 1000 pontos de seita encherem uma sacola como se fossem algum tipo de produto barato que você pudesse pegar na beira da estrada, mas eles não ousaram comentar sobre isso. Embora o rosto de Shunlong fosse bastante grosso e pudesse ignorar suas reações, ele ainda havia comprado tudo o que precisava nesta viagem ao pavilhão do tesouro, então ele se despediu de Inxing e do resto quando saiu para voltar para seu quarto na pousada. Depois que Shunlong saiu da sala de avaliação, Inxing olhou para Wong Bo e Mei Yi e disse: "Vocês se saíram muito bem hoje. Mas lembre-se, se no futuro este veterano retornar ao nosso pavilhão do tesouro, você deve se certificar de me informar imediatamente." Apóstrofo. Ele enfatizou as últimas palavras e Wong Bo e Mei Yi assentiram antes de todos saírem da sala. No caminho de volta, Shunlong encontrou pela primeira vez um canto isolado perto da pousada em que estava hospedado e depois de voltar para suas vestes externas de discípulo, voltou para seu quarto, onde colocou a grande sacola preta cheia de ingredientes medicinais no chão. Shunlong suspirou ao dizer: "É realmente difícil andar sem um anel espacial. Preciso obter um em breve ou no futuro terei problemas se tiver que carregar tantas coisas sozinho novamente." Apóstrofo. Embora Shunlong tivesse dito isso, ele sabia que um anel espacial era definitivamente muito caro, mesmo que fosse gordo. Ainda não tinha um, mas estava determinado a perguntar sobre ele na próxima vez que visitasse o pavilhão do tesouro. Depois que Shunlong deixou a sacola preta com os ingredientes em seu quarto, ele foi procurar o estalajadeiro para pagar os 4 pontos da seita para o próximo mês também. Como Shunlong agora tinha 845 pontos de seita em seu JAD de identificação de seita, os míseros 4 pontos de seita que seu quarto custou por um mês não significavam muito para ele agora. Depois de pagar ao estalajadeiro, Shunlong decidiu comer fora hoje. Embora ele tivesse comido a comida que a pousada entregava em seu quarto todos os dias, era comida da mais baixa qualidade, e ter que comer isso por um mês já fazia seu estômago roncar. Embora Shunlong não pudesse ser considerado rico agora, com 841 pontos de seita nele, ele definitivamente não era mais pobre, então escolheu um restaurante relativamente bom para comer. Ele comeu carne e vegetais até ficar satisfeito e, embora o vinho aqui não pudesse ser comparado ao do pavilhão de fragrâncias mistificadoras, ainda era muito melhor do que a água pura que ele bebia todos os dias durante o último mês em que esteve trancado dentro de casa, quarto dele. Quando Shunlong pagou a conta e saiu do restaurante, ele percebeu uma comoção ao seu redor, já que a maioria dos discípulos na rua se dirigiam para o leste da cidade. Shunlong parou um jovem que estava correndo e perguntou: "Com licença, irmão, por que todo mundo está com tanta pressa?" O jovem que Shunlong havia parado olhou para ele como se ele fosse um alienígena e disse: "Paraíso, você não ouviu? Hoje é a partida de arena entre Xiao Juyan e Lei Pong. O vencedor avançará para o top 100 da arena." Assim que este discípulo terminou sua explicação, ele correu em direção ao leste da cidade. Partidas de arena? Que interessante! Shunlong pensou consigo mesmo enquanto seguia a multidão apressada. Fim do capítulo. Capítulo 38 Reunião na arena. Depois de 1 hora de caminhada, Shunlong chegou em frente a uma enorme arena. A fila que a multidão formou em frente à arena era tão longa que demorou mais de 30 minutos até que Shunlong finalmente entrasse. Quando Shunlong entrou e encontrou um lugar para assistir à partida, ele notou um par de rostos familiares olhando para ele a alguns assentos de distância dele. Este par era Xiao Shitou e Lin Wu. Quando Xiao Shitou notou Shunlong que tinha acabado de se sentar para assistir à partida, ele se aproximou e disse: "Haha, Shunlong, em que mundo pequeno vivemos." Então Xiao Shitou baixou a voz enquanto ele sussurrou para Shunlong: "Não esqueci a humilhação de nossa luta no Palácio Imperial, e com certeza farei questão de retribuir agora que avancei para o rank 7. Apóstrofo.
Shunlong olhou para Xiao Shitou zombeteiramente e nem se incomodou em baixar a voz quando disse: Está tudo bem, se você não aprender a lição, vou me certificar de dar um tapa em você com mais força desta vez. Apóstrofo. Quando Xiao Shitou ouviu as palavras de Shunlong, uma memória humilhante ressurgiu quando seus olhos se encheram de raiva. Só então Lin Wu deu um passo à frente enquanto dizia em voz alta, quase como se quisesse que todos aqui a ouvissem: Shunlong, vamos ver por quanto tempo você consegue agir de forma arrogante. O irmão mais velho do irmão Shitou é o irmão mais velho, Xiao Juyan, e ele está classificado em 100º lugar no ranking da arena. O irmão Shitou não é mais uma pessoa que alguém como você possa ofender. Apóstrofo. As pessoas ficaram surpresas ao descobrir que esse jovem era na verdade o irmão mais novo de Xiao Juyan. O ânimo de Xiao Shitou melhorou quando ele viu todos ao seu redor olhando para eles em estado de choque e com sua confiança renovada ele disse: Shunlong, se você se ajoelhar na minha frente agora e me pedir para poupá-lo, posso dar uma boa palavra para você na frente do meu irmão mais velho mais tarde. Mas se você recusar, HMPH, não pense que o segundo jovem mestre da família Lu pode protegê-lo para sempre. Apóstrofo. Haha, você deve pensar que seu irmão mais velho é realmente poderoso, né? De repente, uma voz soou, ouvido por trás de Xiao Shitou e Lin Wu. Quando Xiao Shitou virou a cabeça, ele viu Lu Wen e o gordo Fu, junto com outro jovem corpulento e careca parado atrás deles. Aquele que havia falado agora era obviamente o gordo Fu. Enquanto todos olhavam para Xiao Shitou e Lin Wu, o homem corpulento ao lado do gordo Fu falou enquanto perguntava a Xiao Shitou em tom desdenhoso: Você acha que seu irmão é invencível na arena? Ele mal está chegando ao 100º posto. Xiao Shitou ficou furioso com esse homem que se atreveu a menosprezar seu irmão e perguntou com uma voz furiosa: Quem você pensa que é para ousar falar sobre meu irmão mais velho assim? Só então, alguns dos espectadores começaram a sussurrar entre si: Ei, aquele não é Fu Peizi? O quê? Aquele que está classificado em 17º no ranking da arena. Sim, eu o vi quando ele desafiou a 15ª pessoa no ranking, Li Chuchun, há um mês. Quando Xiao Shitou ouviu quem era esse homem corpulento, sua coragem foi instantaneamente esvaziada quando ele agora parecia um balão estourado. Mesmo seu irmão não era páreo para Fu Peizi, muito menos aquele que estava no 7º lugar em condensação de QI. Por que Fu Peizi está aqui para assistir a uma partida que vai determinar o top 100? Ah, você não sabe disso? Ouvi do meu primo que trabalha na seção missionária do edifício administrativo, que Fu Peizi e Lei Pong são bons amigos. O grupo de Lu Wen ignorou as conversas ao seu redor enquanto apresentavam Fu Peizi a Shunlong. Irmão Shun, este é meu primo Fu Peizi, e ele está entre os 20 primeiros no ranking da arena. Apóstrofo. Saudações irmão Fu. Shunlong cumprimentou Fu Peizi, mas Fu Peizi nem mesmo acenou com a cabeça em resposta, sem se preocupar em realmente falar com Shunlong enquanto ele estava sentado em sua cadeira com os olhos fechados. Muito menos Shunlong, até mesmo o gordo Fu e Lu Wen franziram a testa para o comportamento de Fu Peizi, mas Shunlong acenou com a mão, indicando que ele realmente não se importava, pois eles começaram a conversar entre os três. Fu Peizi não entendeu por que seu primo se associaria a esse caipira fraco que veio do mundo mortal, mas não deu uma segunda olhada a Shunlong enquanto esperava o início da partida na arena. Shunlong foi o primeiro a falar: Irmãos, por que há tantas pessoas aqui para uma partida que só vai determinar o 100º lugar no ranking da arena? Apóstrofo. Shunlong já tinha ouvido isso nas discussões ao seu redor, mas ele não conseguia entender por que havia tantas pessoas reunidas para assistir a essa partida. Fere Fu então suspirou ao dizer: No futuro, você definitivamente deve entrar no top 100 da arena, se quiser se tornar um discípulo interior. Fim do capítulo. Capítulo 39. Arrogante Fu Peizi. O interesse de Shunlong foi despertado quando o gordo Fu continuou explicando. Na seita das nuvens flutuantes, existem 4 maneiras de se tornar um discípulo interno.
A primeira maneira é se tornar um especialista de nível celestial e ter menos de 100 anos de idade. A segunda maneira seria nascer em uma família grande como a minha ou a de Luen, então você pode entrar diretamente na seita como um discípulo interno. No entanto, embora isso seja tecnicamente possível, mesmo famílias como a minha família Fu ou a família Lu de Luen só podem enviar muito poucos discípulos para entrarem diretamente como discípulos da seita interna. Portanto, este método é o mais incomum de todos. A terceira maneira seria um ancião da seita gostar de você e aceitá-lo como um discípulo direto. Mas devido ao quão rigorosos são seus requisitos, esse método é quase tão incomum quanto o segundo. E a quarta e última maneira de se tornar um discípulo da seita interna é alcançar o top 100 da arena e ter a chance de lutar contra um discípulo da seita interna. Shunlong então perguntou: então, se alguém entrar no top 100, eles podem desafiar um discípulo da seita interna? Lu Wen foi quem respondeu desta vez. Não é exatamente assim. No entanto, estar entre os 100 melhores na arena geralmente significa que você está entre os 100 discípulos externos mais fortes da seita. No final do ano, você poderá ter a chance de lutar contra um discípulo da seita interna e, dependendo dos resultados da partida, você poderá ser promovido a discípulo interno e ter permissão para entrar no centro da cidade. Shunlong olhou ao redor e exclamou: então é por isso que a arena está tão cheia, mesmo que seja apenas uma partida para o top 100. Apenas o top 100? A seita tem mais de 200 mil discípulos de seitas externas. É fácil se tornar um dos 100 melhores. Desta vez foi Fu Peizi quem falou com raiva evidente em sua voz. Shunlong entendeu que ele havia menosprezado involuntariamente o top 100 e é por isso que Fu Peizi parecia estar com raiva. No entanto, ele não estava disposto a recuar ao responder. Ah, entendo, então o top 100 deve ser realmente incrível e intocável por mortais como eu nos seus olhos, certo? Nesse caso, o que são os discípulos da seita interna para você? Deuses. Não era que Shunlong estivesse menosprezando intencionalmente os 100 principais discípulos externos, mas que ele próprio já havia estabelecido objetivos muito mais elevados do que isso. Não havia como ele parar na cidade exterior da seita das nuvens flutuantes. Seu objetivo era se tornar tão forte que ninguém mais pudesse decidir seu destino por ele, e ele sabia que já tinha os meios para conseguir isso treinando o máximo possível na técnica da ampulheta do monarca. Quanto a pessoas como Fu Peizi, que já haviam se tornado complacentes por estarem entre os 20 primeiros na arena, ele seria, mais cedo ou mais tarde, superado por outros com esse tipo de mentalidade. O mundo do cultivo era cruel e não era muito diferente do mundo mortal, no sentido de que ou você come ou será comido. Se você não se esforçasse para se tornar mais forte, outros ditariam seu destino para você no futuro. Exatamente. Aos meus olhos, você e todos os outros do mundo mortal são todos formigas. Mesmo aquele Xiao Juyan é apenas uma formiga um pouco maior aos meus olhos. Meu único objetivo é me tornar mais forte à medida que subo nas classificações da arena, e meus únicos oponentes são aqueles que estão entre os 15 primeiros. Eu não coloco nenhum de vocês nos meus olhos, pois vocês não estão nem aptos para falar comigo. Não sei o que o jovem mestre vê em você, mas aos meus olhos você nunca será nada além de uma formiga. Depois que ele terminou de falar, Fu Peizi se levantou e saiu. Irmão Shun, por favor, me perdoe. Ele geralmente é arrogante, mas desta vez ultrapassou os limites. Embora eu não seja forte o suficiente para lhe ensinar uma lição ainda, vou garantir que ele receba o que merece depois que voltarmos para a família. Os olhos de Ferifu estavam quase cuspindo fogo neste momento enquanto ele olhava para os olhos de Fu Peizi, voltar. No entanto, Shunlong apenas balançou a cabeça. Não é culpa sua, então por que você está se desculpando? É óbvio que ele é muito arrogante e não coloca ninguém aqui aos seus olhos, no entanto, farei questão de ensiná-lo no futuro, o quão erradas foram suas palavras de hoje.
Certo, com o talento do irmão Shun você não levará muitos anos para atingir os estágios finais do grau Terra, uma vez que já está no pico do Rank 6 em condensação de QI. Antes que Shun-Long pudesse responder às palavras do gordo Fu, exclamações repentinas foram ouvidas do multidão quando dois jovens já haviam pisado no centro da arena. Fim do capítulo. Capítulo 40 Segredo aberto. São Xiao Juyan e Lei Pong. As pessoas na multidão exclamaram enquanto todos olhavam para o centro da arena. Lá, dois jovens estavam de frente um para o outro. Ambos usavam túnicas amarelas, porém cada um carregava uma arma diferente nas costas. Um deles era relativamente bonito e carregava um martelo de ferro nas costas. Shun-Long entendeu instantaneamente quem era esse homem, pois seu rosto se parecia muito com o de Xiao Shitou. Essa pessoa é Xiao Juyan, Lu Wen disse enquanto apontava para aquela pessoa com o martelo nas costas. Com certeza, Shun-Long pensou enquanto balançava a cabeça. A pessoa com cabelo loiro e a lança nas costas é Lei Pong, que está classificado em 101º lugar no ranking da arena. Ferifu interrompeu e quando ele estava prestes a continuar explicando, Xiao Juyan começou a falar. Lei Pong, você realmente acha que tem uma chance contra mim? Você já perdeu para mim uma vez e com certeza perderá de novo na segunda vez. Xiao Juyan, não pense que sou a mesma pessoa de 4 meses atrás. Você já estava no pico do Rank 5 da Terra enquanto eu estava apenas nos estágios intermediários do Rank 5. Mas hoje, o resultado será diferente. Tudo bem então, mostre-me como as coisas serão diferentes desta vez, Xiao Juyan disse em tom de zombaria, enquanto todo o seu corpo começava a se transformar em uma substância parecida com uma rocha, enquanto ele segurava o martelo nas mãos. Este é o corpo rochoso de Xiao Juyan. No mesmo reino, quase não há ataque que possa romper suas defesas e prejudicá-lo. Isso não é certo, a arte da lança do trovão, de Lei Pong é extremamente forte. Agora que ele também avançou para o pico do Rank 5 no grau Terra, ele pode definitivamente vencer desta vez. A multidão estava então discutindo como a batalha iria prosseguir quando Lei Pong sacou sua lança e correu em direção a Xiao Juyan. Seus estilos de luta são completamente diferentes. Lei Pong se concentra no ataque, enquanto Xiao Juyan se concentra na defesa. Assim que Lu Wen terminou de falar, Lei Pong chegou na frente de Xiao Juyan e sua lança perfurou o peito de Xiao Juyan. Xiao Juyan tropeçou 6 passos para trás enquanto vomitava sangue. Não havia nenhum buraco em seu corpo rochoso, mas partes de sua armadura rochosa foram quebradas quando caíram no chão após o ataque de Lei Pong acertar. Os rostos de Xiao Shitou e Lin Wu empalideceram quando viram Xiao Juyan sendo ferido. Xiao Juyan, no entanto, não parecia estar com muita dor e seu corpo de pedra estava se recuperando lentamente, quando ele olhou para Lei Pong e disse: seus ataques são fortes, mas é uma pena que você ainda não seja páreo para mim. Lei Pong olhou para ele com confiança e respondeu: você não vomitou sangue de apenas um dos meus ataques. Eu quero ver o que faz você agir de forma tão arrogante na minha frente. Assim como Lei Pong estava prestes a atacar novamente, a aura no corpo de Xiao Juyan começou a subir cada vez mais, a partir do pico do Rank 5, todos caminham até se estabilizar no nível 6 inicial do estágio terrestre. Lei Pong não pausou seu movimento enquanto atacava novamente, mas no fundo de seus olhos, traços de raiva e também de desânimo podiam ser vistos. Xiao Juyan facilmente defendeu o ataque de Lei Pong com seu martelo, enquanto dava um soco no peito de Lei Pong, que foi lançado voando na beira da arena. Lei Pong se levantou, com sangue escorrendo de seus lábios enquanto perguntava: quando foi que você alcançou o estágio inicial do Rank 6? Xiao Juyan não respondeu sua pergunta, mas em vez disso, ele mesmo perguntou: você acha que é o único que está melhorando aqui? Mesmo que você esteja nos estágios iniciais do Rank 6, você não terá chance contra um discípulo interno daqui a 5 meses, então pare de agir de forma tão presunçosa. Lei Pong ficou exasperado ao dizer isso.
Se eu sou páreo para um discípulo interno ou não, não deveria preocupar alguém como você, que não consegue nem chegar ao top 100, deveria. Apóstrofo. Lei Pong deixou a arena desanimado, enquanto Xiao Shitou e Lin Wu rapidamente correram para parabenizar Xiao Juyan, antes de caminharem vagarosamente, fora da arena. Shunlong estava prestes a se despedir do gordo Fu e Luen, quando o gordo Fu olhou para Shunlong seriamente. Irmão, você precisa fazer o seu melhor e melhorar sua força tanto quanto possível. Ouvi dizer que um alquimista em nosso pavilhão do tesouro, de alguma forma encontrou uma pílula melhorada para quebrar a barreira do QI, que pode permitir que as pessoas entrem diretamente nos estágios iniciais e até intermediários do nível 7 na condensação de QI. Tentei comprar um para você, mas todos foram comprados por alguns dos escalões mais altos da seita. Apóstrofo. Shunlong e Luen ficaram atordoados com as palavras de gordo, e um sentimento caloroso começou a se espalhar no coração de Shunlong. O que vou lhe contar é um segredo aberto, então preste atenção. Você precisa melhorar sua força o máximo que puder nos próximos 2 meses. Porque faltam 2 meses para o início do exame da seita externa. Fim do capítulo. Não há santo sem passado, nem pecador sem futuro, Santo Agostinho.